Boa tarde, Denise, tudo bem? Tudo bem. Eu quero te agradecer, primeiramente, estar me recebendo aqui no seu consultório e a sua disposição para nos ajudar nesse trabalho acadêmico. Com todo prazer. A gente pode começar, então? A hora que você quiser. Então, tá bom. Em sua experiência, quais são os principais sinais que uma criança ou um adolescente está sendo vítima de bullying? Olha, geralmente os sinais aparecem em mudanças comportamentais. A criança pode se tornar mais retraída, ansiosa, apresentar queda no rendimento escolar, recusa-se a ir à escola e até manifestar sintomas físicos como dor de cabeça, de estômago, sem causa médica aparente. Em adolescentes é comum observar uma certa irritabilidade, uma tristeza constante, um isolamento e, em casos mais graves, automutilação ou ideação suicida. Isso é muito sério, né? Bastante. Qual é o impacto psicológico do bullying a curto e longo prazo? Olha, a curto prazo pode gerar baixa autoestima, medo, ansiedade, depressão e até dificuldade de relacionamento. Já a longo prazo, as marcas podem ser mais profundas. Adultos que sofreram bullying na infância podem desenvolver transtorno de ansiedade, depressão, dificuldades para confiar nas pessoas e até problemas com autoestima e identidade. E você consegue falar um pouco pra gente quais são os tipos mais comuns de bullying que você observa nas escolas? Físico, verbal, psicológico, virtual? O bullying verbal é o mais frequente, com apelidos pejorativos e humilhações públicas. O psicológico também é bastante comum, através da exclusão social e de chantagens emocionais. O bullying físico, embora mais visível, é menos frequente atualmente do que o virtual. Cyberbullying, por exemplo, que tem crescido bastante, principalmente entre os adolescentes. Okay. Você, como psicóloga, qual o seu trabalho na prevenção ou no enfrentamento de bullying nas escolas? Eu trabalho na escuta, tanto na escuta quanto na ação preventiva. Eu atuo promovendo rodas de conversa, oficinas de empatia e projetos de convivência saudável. Eu faço também atendimentos individuais e mediação de conflito, além de orientar professores e famílias. Inclusive, estou com um projeto para orientar babás também. Muito interessante isso. Que elas vão bastante despreparadas para lidar com as crianças e isso tem um impacto. Parece que não, mas tem muito impacto essa convivência das crianças com babás que não têm essa orientação. Muito legal. A ideia, voltando para a escola, a ideia é criar um ambiente escolar onde o respeito e a escuta sejam valorizados e praticados no dia a dia. Você já acompanhou algum caso que ficou marcado, assim, uma coisa que foi marcante de bullying? Como que você lidou com isso? Já sim. Um caso que marcou muito foi de um aluno extremamente quieto que vinha sofrendo cyberbullying por causa da aparência física. Com o apoio da equipe pedagógica e da família, foi possível criar um espaço seguro para ele se expressar. Trabalhamos também com a turma, falando sobre empatia e o uso responsável da tecnologia. E os autores também passaram a ser acompanhados. O aluno conseguiu recuperar sua autoestima com o tempo, mas isso é muito delicado, precisa atuar para que isso não tenha consequências mais drásticas. Você já deu a resposta da próxima pergunta, mas você deixou bem claro qual que é o papel da escola nisso, né, e dos professores, que é esse processo de acompanhamento. Né? A escola consegue interferir de alguma outra forma? É sempre um trabalho em conjunto, né, Vanessa? A escola tem que criar um ambiente seguro e acolhedor, com regras e ações educativas. Os professores têm um papel fundamental como observadores e mediadores. Já os pais precisam estar atentos aos menores sinais e manter um diálogo constante com os filhos e com a escola. Quando todo mundo atua junto, a prevenção e o enfrentamento são muito mais eficazes. É verdade, eu concordo com você. E como que você aborda os agressores? Alguma estratégia específica que você usa? É muito importante, é essencial evitar uma abordagem punitiva, imediata. Primeiro a gente escuta, eu busco compreender o que está por trás daquele comportamento, que muitas vezes as questões emocionais e sociais envolvidas.
Eu trabalho com empatia, responsabilização e restauração de vínculos. Sem isso, não tem como interferir. Em alguns casos, eu uso práticas restaurativas e atividades que ajudem o agressor ou os agressores a reconhecer os impactos das suas ações. Nossa, isso é muito importante, realmente. E deixando sempre marcado nas crianças, assim, o que você faz com o outro, você não gostaria que fizesse com você. Então, quando eles tomam consciência disso, alguns têm uma modificação imediata. Isso é muito legal, porque a maioria pensa na vingança, né? E não essa forma que você está da empatia abordando. Exatamente, isso é muito interessante. O que mais te marcou nessa sua trajetória lidando com casos de bullying? O que mais me marca é ver a transformação possível, porque é possível ocorrer. Eu já acompanhei alunos que, após o apoio e orientação, passaram de vítimas silenciosas a líderes positivos em suas turmas. Ver os agressores que, ao serem acolhidos e compreendidos, passaram a desenvolver atitudes mais respeitosas, mais empáticas. Isso mostra que a escuta e o cuidado fazem realmente a diferença. Muito interessante. Você percebe alguma mudança nos últimos anos sobre o bullying e como isso é tratado nas escolas? Sim, hoje muito mais, né? Antes era velado esse bullying, a gente sofria bullying, mas não chamava de bullying. As pessoas estavam só zoando, era uma forma de brincadeira e não era nada saudável. E hoje há mais consciência sobre o tema, né? Tanto dos educadores quanto entre as famílias. As escolas estão mais abertas para discutir o assunto, a mídia também traz isso à tona e há um apoio das políticas públicas, como a lei de combate ao bullying, que agora está atuando fortemente. Certo. No entanto, ainda enfrentamos algumas resistências e falta de preparo em alguns contextos. Tá certo. E que tipo de orientação você costuma dar para essas vítimas de bullying? De orientação? Você costuma orientar as vítimas? Sim, nesse trabalho existe isso. A gente vai orientando como se portar, pede para o outro se colocar. A gente a questão da empatia que você falou. Trabalha né, com dinâmicas de grupo para se colocar, aprender a se colocar no lugar do outro. Isso foi legal, que vai para a próxima pergunta que você já respondeu, que eu ia te perguntar como que os colegas de sala podem agir para ajudar uma vítima de bullying. É fundamental. Eu incentivo que eles se posicionem contra atitudes de desrespeitos, né, que acolham quem está sofrendo e principalmente que não se calem. Muitas vezes uma amizade ou uma palavra de apoio pode mudar completamente a experiência de quem está sendo alvo. Eu pego trechos de filmes também e passo para eles para poder ver, para eles poderem acompanhar e isso tem um impacto maior. Legal, e eles costumam ajudar uns aos outros, então? Alguns sim. Eles acabam se colocando no lugar daquela vítima e tomando aquela dor como dele. E acolhendo de forma respeitosa. Muito legal. Você falou que há projetos, né? Mas existe algum projeto, atividade que você recomenda para promover empatia e respeito nas escolas? Olha, eu gosto muito de projetos de tutoria entre os pares. Círculos de convivência, dinâmicos de empatia, que foi essa que eu acabei de falar que a gente faz, de como se colocar na pele do outro. Eu tenho um projeto disso, que enquanto orientadora educacional fazia a pele do outro, chamava que a gente fazia dinâmicas para um se colocar no lugar do outro. Que bacana. Tem um resultado muito bacana. Chama Pele do Outro. Pele do Outro. Muito interessante. Trabalho com teatro, contação de história, rodas de conversa, né? E pedindo para os alunos também trazer soluções, né? O que eles podem trazer para ajudar nesse processo. Certo. Olha, doutora Denise, eu queria te agradecer muito a sua participação. Foi bem rápida aqui nossa entrevista, mas eu queria que você abrilhantasse ainda mais esse trabalho com suas palavras, né, e sua experiência que você passou na escola. Então, eu queria te agradecer muito e se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade, porque os alunos também vão ouvir essa explicação que você deu aqui pra gente. Tá, eu fico muito agradecida por você ter me escolhido para fazer responder essas questões. Me coloco à disposição se vocês precisarem
de falar em alguma palestra ou de indicar alguma dinâmica ou trechos de livro, eu me coloco à disposição caso vocês precisem de alguma coisa. Muito obrigada, Denise. Quem sabe a gente tem uma semana de psicologia na faculdade e de repente a gente consegue encaixar alguma coisa para você dar uma palestra para esse pessoal. Estou à disposição. Muito obrigada e até mais. Vanessa. Tchau, tchau.